Primeiro nós vamos ler 1 Pedro 1,18. Depois, 1 João 1,7. E por último, Hebreus 12, 22. Os textos também serão projetados. Primeiro de Pedro, capítulo 1, versos 18 ao 21, nos diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, ou da vossa vã maneira de viver, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. E por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Agora vá comigo para João, capítulo 1, versos 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por último, não menos importante, Hebreus, capítulo 12, versos 22 ao 24. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Pai amado, nós louvamos ao Teu santo nome nesta noite. Podemos sentir a Tua presença. Podemos perceber a visitação do Espírito Santo nos nossos corações. Ó Deus, nós Te louvamos porque pecados já foram perdoados, corações já foram libertos, vidas já foram renovadas aqui hoje. Mas eu estou certo de que o Senhor quer falar conosco, quer nos ensinar, quer nos quebrantar, quer nos alimentar. E Pai, nós pedimos que o Senhor, como bom Pai, alimente os Teus filhos nesta noite com a Tua boa palavra. Fala conosco, Senhor. Leva a nossa mente e o nosso coração cativos à Tua palavra. Remova, Senhor, da nossa mente, do nosso coração, do nosso meio, qualquer distração, qualquer coisa que seja um impedimento, mas que nós possamos glorificar o Senhor pela Tua maravilhosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode sentar. Como talvez alguns irmãos já tenham percebido, o tema da minha pregação nesta noite, do meu sermão, é o poder do sangue de Jesus. Eu quero falar desse assunto tão importante, tão relevante, muitas vezes até usado de maneira pejorativa, estranha, fora de contexto. E nós vamos perceber aqui, irmãos, através de alguns textos, que o sangue de Jesus, ou o poder do sangue de Jesus, ele permeia toda a Bíblia, toda a Escritura. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos menção do derramar de sangue na condição de perdoar pecadores, reaproximá-los de Deus. O irmão, quando ele iniciou o culto aqui hoje, em Efésios capítulo 2, versículos 13, ele leu que nós estávamos separados, mas pelo sangue de Jesus, nós fomos reaproximados de Deus. Então não é pouca coisa.
E eu queria ressaltar aqui, irmãos, alguns detalhes importantes, porque no Antigo Testamento, o sangue de Jesus está prefigurado. E no Novo Testamento, ele está personificado na própria pessoa de Cristo. Em Hebreus capítulo 9, versos 22, vai dizer, com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Em todo o Antigo Testamento, nós vamos ver que para cobrir a nudez de Adão e Eva foi necessário uma morte, derramamento de sangue. A oferta de Abel foi aceita pelo Pai, derramamento de sangue. Nós vamos ver que o Senhor revela na lei que para o perdão dos pecados, o culto deveria ser um culto onde o sangue fosse derramado. Nós vamos ver que a saída do povo do Egito, da escravidão, foi marcada pelo sangue que foi aspergido nas vergas das portas dos hebreus. Nós vamos ver, meus irmãos, em toda a extensão, até a vinda de Cristo, a presença marcante do culto a Deus com sangue. O culto a Deus deveria ser derramado sangue de animais, ovelhas, ou bodes, ou bezerros. E eu quero destacar aqui hoje, irmãos, para nossa edificação, 3 coisas nestes textos que nós lemos. Primeiro, o valor do sangue de Jesus. Segundo, a virtude do sangue de Jesus. E por último, a voz do sangue de Jesus. No texto que nós lemos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, eu gostaria que esse texto ficasse exposto para nós na tela. Ele vai dizer, prestem bem atenção, sabendo, vocês precisam saber disso, que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. O que Pedro está dizendo? Primeiro ponto, o valor do sangue de Jesus. Ele está acima de ouro e prata. O valor do sangue de Jesus não pode ser medido humanamente. Nós não fomos comprados com dinheiro, com riquezas, com coisas que se pode encontrar nesse mundo. A Bíblia diz que a alma é caríssima. Nada pode comprar uma alma. Um escravo, sim, poderia ser comprado com ouro e prata, mas almas para Deus só podem ser compradas com o precioso sangue de Jesus. É curioso ver que Pedro ele faz um contraponto. Ele está dizendo que nós, Igreja de Deus, não fomos comprados com as maiores riquezas do universo. Na época, o que mais era precioso conhecido era o ouro e a prata. Se fosse hoje, talvez Pedro tivesse dito, vocês não foram comprados com dólar, vocês não foram comprados com ienes, vocês não foram comprados com dinheiro humano, mas vocês foram comprados com o precioso sangue de Jesus. E o apóstolo Paulo corrobora com o apóstolo Pedro em Atos capítulo 20, versos 28, quando ele diz, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Paulo está escrevendo aos pastores, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A igreja, irmãos, ela existe porque ela foi comprada pelo próprio sangue de Jesus Cristo. Que valor, hein, irmãos? 2000 anos de história da igreja. 2000 anos da igreja sendo perseguida, altamente perseguida, morta, desprezada, humilhada, mas permanece de pé. Por quê? Porque ela não foi comprada pelos homens, mas pelo próprio sangue de Cristo Jesus. Segundo ponto ainda, sobre o valor de Cristo, é que este valor, ele é indispensável. Ele é indispensável. Observe que Pedro fala que ele é o precioso sangue. Todos os rituais, como eu falei do Antigo Testamento, era necessário, não era uma opção. Um culto que não houvesse o derramamento de sangue não era aceito por Deus.
Não era aceito pelo Pai. Deus não aceitava isso. Quando a ira de Deus veio sobre Jerusalém, Davi, ele entende que ele precisava sacrificar ao Senhor para que a ira de Deus fosse apaziguada. E ele diz, eu tenho que fazer um culto. E um homem oferece a ele um terreno para ele fazer o culto. E Davi fala, não, eu vou comprar o seu terreno, porque eu não vou oferecer para Deus algo que não me custe nada. Ele paga pelo terreno, o cordeiro é morto, e então Deus, a ira de Deus é aplacada e a paz volta sobre Jerusalém. Sangue foi derramado. Esse sangue, queridos, ele era indispensável na celebração da Páscoa, ele era indispensável nas festas judaicas, ele era indispensável anualmente no dia da expiação. Havia um dia por ano que o sumo sacerdote ele entrava com sangue para a remissão dos pecados do povo. Era indispensável. Se o sumo sacerdote entrasse lá dentro sem o sangue, ele era morto. Esse sangue, ele não só é valiosíssimo, mas ele também é indispensável. É por causa do sangue de Cristo que nós somos poupados da ira de Deus. Mas não bastaria que o sangue fosse derramado. Presta atenção, isso aqui é tremendo, irmãos. Vocês lembram quando o povo foi sair do Egito, o Senhor mandou que matasse um cordeiro, cada lar, cada família? Muito bem. Mas se o sangue fosse apenas derramado dentro de casa e não fosse passado na verga da porta, o anjo entraria e destruiria. Sabe o que isso quer dizer? Que não basta você saber que Cristo morreu por você. Não basta você apenas saber que Ele verteu sangue por você. Não basta você saber que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Você precisa aplicar isso na sua vida pela fé. Você precisa crer nisso e absorver isso e tomar posse disso. Cristo morreu por mim. Eu creio pela fé que eu fui resgatado, aplicado em nosso coração. Isso é tremendo, né, irmão? Isso é maravilhoso. Terceiro ponto ainda sobre o valor do sangue de Cristo. É um valor infinito. Olha comigo ainda novamente nesse texto de 1 Pedro. Mas pelo precioso, versículo 19, pelo precioso sangue, 1 Pedro 1, 19, como cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Cristo já era o cordeiro morto. E não podia ser diferente. O valor do sangue de Cristo é um valor infinito. Ele é antes de todas as coisas. Nós vamos ver, meus irmãos, que aqui o texto vai falar assim, com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado em nosso tempo. Jesus já era o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Esse plano de redenção já tinha sido estabelecido antes mesmo que os homens fossem criados, antes que Deus criasse o universo. É um poder infinito. É um poder que vem da eternidade. Muito bem, queridos. Muito bem. Nós aprendemos um pouquinho do valor do sangue. Quanto ele é indispensável e quanto ele é infinito. Mas o segundo ponto que eu quero destacar é a virtude do sangue de Jesus, que nós lemos em João capítulo 1, versículo 7. Vejam lá comigo, vamos acompanhar o texto para a nossa melhor compreensão, que diz, se porém andarmos na luz, como Ele na luz está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, dentro da virtude, eu quero destacar 3 virtudes. O sangue de Jesus tem poder para nos libertar e nos livrar do poder, do domínio e da escravidão do pecado. Só o sangue de Jesus pode fazer isso. Nada pode fazer isso. Os nossos esforços não podem fazer isso. Nossas obras não podem fazer isso. Nossa religião não pode fazer isso. Nada, a não ser o sangue de Cristo, é capaz de nos libertar da escravidão do pecado. Veja, irmãos, que a Bíblia diz que quem comete pecado é escravo do pecado. O homem por si só não pode se livrar. O sangue de Jesus é o único capaz.
Eu quero dizer para você, não importa quão sujo é o seu pecado, não importa quão chafurdado na lama do pecado você esteja, o sangue de Jesus tem poder para libertar você. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é de alguns pecados. Não é do que você cometeu hoje. E de todos. Todos os pecados. Glória a Jesus por isso. Louvado seja Deus por isso. Segundo, o sangue de Jesus é poderoso para lidar não apenas com o problema do poder do pecado em nós, mas com a consequência do pecado. Lembra que eu falei do Egito? Por que eles foram livres da ira de Deus que veio sobre o Egito? Porque o sangue estava na porta. A marca do sangue de Cristo na vida do cristão é o que o livrará da ira vindoura. É isso que o texto nos diz. Ele nos purifica de todo pecado, no sentido de que quando Deus olha para um crente, para alguém redimido, purificado, transformado, Deus não olha mais o pecado dele, mas olha a marca de Jesus em você. Ele olha a marca de Jesus em nós. Quando ele vê a marca do sangue, nós somos poupados da ira de Deus. Tremendo, né, irmão? Saber que nós somos livres da ira vindoura, nós somos livres do inferno, livres das consequências, porque o pecado ele não traz consequências só futuras. O pecado traz consequências presentes, sérias, marcas profundas. Mas o sangue de Jesus tem poder para nos libertar da punição do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A alma que pecar, Ezequiel 18:20, esta morrerá. É uma ordem de Deus. De certo modo, todos estão condenados. Mas ao crer em Cristo Jesus, ao receberem Ele como seu Senhor e Salvador, ao crerem naquilo que Ele fez naquela cruz sangrenta, os pecados dele é lançados na cruz de Cristo e a justiça de Jesus é imputada a nós para a nossa salvação. Louvado seja Deus. A crucificação, irmãos, foi uma substituição. Jesus não morreu para possibilitar pecadores de serem salvos. Ele morreu para tornar aqueles que o Pai elegeu salvos pela graça. E terceiro ponto, há poder no sangue de Jesus para lidar com a sujeira do pecado. Então nós vimos que o sangue de Jesus tem poder para nos livrar do poder do pecado, nos livrar das consequências do pecado, mas não só disso. Porque o pecado, irmãos, ele nos torna sujos, imundos. Alguém pode dizer assim, não, mas eu não tenho a menor condição, o Senhor não vai me aceitar. Eu já fiz coisas muito pecaminosas, eu já fiz muito mal às pessoas, eu já fui até rotulado, não tem jeito para mim, não há como, não tem jeito. Eu quero dizer para você, querido irmão, para o seu deleite, para o seu prazer, para você cear hoje com alegria. Isaías 1, versos 18, que diz, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Aleluias! Meu irmão, não tem pecado que não possa ser perdoado por Ele. Não há condição tão terrível que seja para Ele impossível. O Senhor está te chamando hoje. Vinde, venham, pecadores, venham. Vem, igreja, diante de mim. Olhe para a cruz, olhe para o sangue do meu filho. Sejam perdoados, sejam renovados. Assim como uma analogia interessante, né? Quem já trabalhou com reciclagem já viu isso, né? Você pega um papel todo sujo e leva ele para reciclagem. Tem todo um processo de reciclagem, né? Ele sai limpo.
Assim que o sangue de Jesus faz conosco. Ele nos pega sujo, lamaçado, todo imundo, mal cheiroso, pecaminoso, e nos torna alvos como a branca lã. Podemos cantar como cantamos hoje, alvo mais que a neve. Sim, de todo o pecado, o Senhor nos perdoou. Louvado seja Deus. E por último, meus amados irmãos, a voz do sangue de Cristo. A voz. Que está aí em Hebreus, capítulo 12. Versículo 22. Mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos, arrolados dos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O sangue de Jesus fala? Gênesis capítulo 4, versos 10. E disse Deus disse a Caim: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Quando Caim matou Abel, Deus vai falar com Caim. E fala com ele: cadê seu irmão? E ele ainda é grosso com Deus ainda. O que eu tenho com isso? Me dá satisfação na vida do meu irmão? E o Senhor fala com ele: o sangue dele clama. O sangue dele clama a mim. O que você fez, Caim? Irmãos, se o sangue de Abel clamou a Deus por justiça, o sangue de Jesus, derramado na cruz, clama ao Pai por cada um de nós que aqui estamos. Pai, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que faz. Na verdade, Pai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tetelestai, consumado, Senhor, está. Fiz tudo o que me mandaste. O sangue de Jesus, irmãos, clama por aqueles que o Pai elegeu antes da fundação do mundo. Lutero teve um sonho, Martinho Lutero, que o diabo chegava diante dele com uma lista de pecados que ele cometeu em sua vida. E o diabo foi lendo cada um dos itens da lista dos pecados que Lutero cometeu. E Lutero, no sonho, ouvindo tudo, quando o diabo termina, o diabo diz: é verdade. Tudo que você leu nessa lista é verdade. Eu fiz tudo isso que você disse. Você só esqueceu de escrever no final: o sangue de Jesus me perdoou de cada um deles. Posso ouvir um glória a Deus? Irmãos, isso é tremendo. Se aproprie hoje. Aceite hoje. O Pai recebe o clamor do sangue de Jesus por amor à sua vida. Este sangue de Cristo, ele fala mais do que o sangue de Abel. Segundo ponto, a voz do sangue é a voz da paz. Colossenses capítulo 1, versos 20 diz assim, esse texto é maravilhoso: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. É pelo sangue de Jesus que nós somos reconciliados com Deus. É pelo sangue de Jesus que temos paz com Deus. É pelo sangue de Jesus que temos a paz de Deus em nós. É pelo sangue de Jesus, querido. Aproprie-se disso. Creia pela fé no que Cristo fez por você. E por último, a voz do sangue de Jesus também é uma voz de poder. Esse texto é maravilhoso. Apocalipse 12, versos 11. Eles, pois,
o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Sabe por que venceremos? Por causa do sangue e do testemunho da palavra. Guarde isso, meu irmão. Sabe o que vai garantir a nossa vitória? Sabe, olhando para Apocalipse, capítulo 12, está bem no meio da grande tribulação, olhando para a palavra de Deus, em face das lutas que virão, do caos que o mundo se aproxima, a Bíblia nos afirma nesse texto que a igreja vencerá pelo testemunho da palavra e pelo sangue de Jesus. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aproprie-se disso, meu irmão. Creia nisso, meu irmão. Porque ele já tem nos feito mais que vencedores. A igreja vence o Satanás. Está profetizado. A igreja é vitoriosa. Não podemos vencer com artifícios humanos, mas quando compreendemos o que Cristo fez na cruz e apropriamos disso pela fé, então somos perdoados, libertos, comprados, justificados. Estamos em paz com Deus e livres da ira vindoura. O sangue de Jesus é completo, hein, irmãos? Esse tem poder, hein? O sangue de Jesus tem poder ou não, irmãos? Amém? Amém. Glória a Jesus. Então, irmãos, podemos cantar, podemos louvar. Um culto como esse, podemos adorar o Senhor. Podemos glorificar o Senhor. Eis o dia que Ele deu sua vida pelos seus. Nesse dia, no madeiro, pendurado, redimiu. Tanta ira suportou, tanta humilhação passou, cada espinho que o feriu, resgatou-nos para Deus.